Atenção, mudar aqui por uma questão também muito grave, extremamente grave. 11 municípios do nosso estado estão em situação de emergência por conta da seca. A coisa é muito séria, vamos atualizar esse assunto agora com a Sara Medeiros, já que esse drama é ainda mais grave com esses tempos de pandemia, em que a água é ainda mais que necessária. Vamos aqui com a Sara. Não é, Sara? Você imagina nesse processo tão necessário de higienização permanente, como é que a pessoa faz sem água, Sara? Me conta, por favor. Ô Sérgio, é uma situação desafiadora, porque você imagine, né, essas pessoas têm dificuldade de ter água para beber. E ainda agora, né, em período de pandemia, além desse desafio de ter água para beber, também tem que ter a água para se higienizar. São 11 municípios aqui no estado de Sergipe que já decretou a situação de emergência. O 12º já encaminhou toda a solicitação, que é o município de São Miguel do Aleixo, que está aguardando esse reconhecimento. E ainda para agravar essa situação, Sérgio, desde o dia 19 de março, que aquela operação Carro-Pipa, né, que é realizada pelo Exército Brasileiro, foi suspensa. A gente vai conversar agora sobre essa situação com a capitã Flávia Emanuele, que é gerente de planejamento de gestão de risco da Defesa Civil Estadual. Boa tarde, capitã Flávia Emanuele. É uma situação realmente desafiadora, né? Porque o verão tá aí, a seca realmente ela assola, já traz esse sofrimento que é diário para o sertanejo. E ainda com essa suspensão da Operação Carro-Pipa, como é que está sendo a situação? Como é que a Defesa Civil está acompanhando esses municípios? Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos. Então, a Defesa Civil ela continua trabalhando, esperando a aprovação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, pelo Congresso Nacional, para poder retomar os recursos viáveis para a Operação Carro-Pipa e atender todos esses municípios que estão em situação de emergência, seja decretado por estiagem ou por seca aqui no estado. Existe alguma previsão, Flávia, dessa LOA ser aprovada, desses recursos serem destinados aqui para o estado de Sergipe? Em demorando muito, a Defesa Civil, o governo do estado entra em ação? De acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, foi nos informado que essa LOA será ainda aprovada este mês. Em relação ao estado, nós só podemos atuar após a aprovação da LOA para saber se será destinado recurso para a Operação Carro-Pipa ou não, porque não podemos atuar concomitante com o governo federal na mesma situação que seria a Operação Carro-Pipa. Flávia, hoje esses municípios eles estão sendo abastecidos, né? Essa população que necessita, né, dessa água pelo Carro-Pipa, pelos próprios municípios, como é que está sendo a situação dessas pessoas? Isso, existem alguns municípios que atuam com recursos próprios para não deixar faltar água a essa população. Só que esse recurso municipal, eles são escassos e precisamos, necessário, que o governo federal entre com apoio aos municípios com assistência humanitária para essas pessoas. Hoje nós já temos no estado de Sergipe 11 municípios, né, com a decretação de situação de emergência. Tem o 12º, que é São Miguel do Aleixo, aí já em vias de ter esse reconhecimento. Existem outros municípios que também podem entrar nessa lista? Provavelmente não entre mais esse ano, porque a quadra chuvosa ela já se aproxima, inicialmente, provavelmente no mês de abril. Então, o período de estiagem, ele começa em outubro, novembro e se estende até março. Aí, a gente começa a se preocupar, então, com os municípios que são afetados com a chuva. Ô, capitã Emanuela, e além de toda essa questão desse sofrimento da escassez de água, né, o sertanejo também está vivenciando outra situação também que é preocupante, que são as queimadas. Inclusive, a gente tem hoje em andamento uma queimada lá no município de Gararu. Eu queria primeiro falar com a senhora com relação a como agir para prevenir essas queimadas e posteriormente que a senhora nos dê um parecer de como é que está a situação lá em Gararu. Então, o que existe muito, principalmente nessa época de clima seco, temperaturas altas, há uma limpeza de pastagens feita através de queimadas. E nós orientamos que as pessoas evitem esse tipo
de sistema para limparem os terrenos e use maquinários ou tratores para fazer esse tipo de serviço. Porque, às vezes, a maioria é acidental e muitas outras proposital. Então, a população sofre com esse tipo de queimada. Lá em Gararu, hoje, a gente sabe que tem equipes da Defesa Civil que está fazendo esse monitoramento. Essa queimada lá, ela já foi controlada. A gente sabe que a área atingida até o momento já equivale a 15 campos de futebol. Isso, desde ontem há esse incêndio, essa queimada lá no local, mas o bombeiro trabalhou. Hoje, nós já recebemos informações que o bombeiro trabalhou apenas no rescaldo para evitar a reignição do fogo. E nossa equipe também da Defesa Civil está no local para colher informações e poder ajudar da melhor maneira possível. Capitã, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Sérgio, é com você no estúdio.